A linguagem dos sonhos. Portais noturnos para o inconsciente, parte 1. A noite como santuário da alma. Quando os olhos se fecham e o mundo exterior silencia, algo desperta em outra dimensão. Os sonhos, muitas vezes tratados como meros produtos da mente, são na verdade portais vivos que nos conectam com as profundezas da alma. Neles, o tempo se dissolve, as leis da lógica se distorcem e os véus da consciência se afinam, revelando imagens, símbolos e mensagens que não vêm do acaso. Vêm do invisível, desde as tradições ancestrais até a psicologia profunda de Jung. O sonho sempre foi tratado com reverência. Egípcios antigos registravam seus sonhos em papiros como se fossem oráculos pessoais. Xamãs os interpretavam como visões enviadas pelos espíritos. E para Jung, o sonho era o discurso simbólico do inconsciente, carregado de arquétipos e imagens universais que revelam o que a mente desperta não consegue compreender sozinha. Há uma inteligência misteriosa por trás dos sonhos. Eles falam a língua das metáforas, usando cenários absurdos para falar de verdades profundas. Um abismo pode representar um medo. Uma casa em ruínas pode falar de um estado interno. Uma criança desconhecida pode ser a representação de uma parte esquecida de você mesma, clamando por atenção. É como se cada sonho fosse um espelho quebrado. Cada fragmento reflete um aspecto do nosso ser que ainda não integramos. Dores não resolvidas, desejos ocultos, intuições que não ouvimos, lições que precisamos acolher. Ignorá-los é perder um convite íntimo que a alma nos estende todas as noites. Ao sonhar, entramos no templo interior, onde o inconsciente se comunica de forma pura. E quanto mais aprendemos a escutar, mais começamos a decifrar a linguagem secreta da alma. Aquela que não fala com palavras, mas com imagens. Que não grita, mas sussurra, que não impõe, mas sugere. Talvez o mais belo dos mistérios seja: esse o sonho é uma ponte entre o que somos e o que ainda podemos ser. Parte 2. Sonhos como bússolas espirituais. Há momentos em que a vida parece obscurecida por incertezas, tomadas de decisão, fases de transição, dores que não conseguimos nomear. Nessas horas, os sonhos não são apenas manifestações inconscientes. Eles se tornam bússolas espirituais, como se durante a noite nossa alma subisse à superfície e nos oferecesse uma direção, velada por símbolos e imagens que falam mais ao coração do que à mente. Muitos relatos espirituais apontam que o sonho pode ser uma forma de orientação divina. Os antigos místicos acreditavam que, em estado onírico, saímos dos limites do corpo físico e tocamos outras dimensões do ser. Recebemos sinais, encontramos guias espirituais, revemos situações passadas sob nova luz. Não são apenas fantasias do cérebro, são movimentos da consciência em outro plano. Em momentos de impasse, quantas vezes sonhamos com portas fechadas ou encruzilhadas? Isso pode não ser coincidência, mas um reflexo direto de nossa travessia interna. Quando estamos vivendo um chamado para mudar de caminho ou romper com algo, o inconsciente pode nos alertar antes mesmo de termos clareza racional. É como se o espírito estivesse nos preparando, costurando pistas em nosso campo onírico. Da mesma forma, os sonhos também revelam feridas não curadas. Situações que evitamos durante o dia podem emergir com força à noite, clamando por atenção. Um relacionamento que termina mal pode retornar em sonhos recorrentes. Um trauma de infância pode aparecer disfarçado de um cenário estranho. E ao observar esses padrões, começamos a ver que o inconsciente não esquece, ele espera. Espera que estejamos prontos para olhar, reconhecer e transformar. Por isso, registrar os sonhos se torna um exercício espiritual. Escrever, ao acordar, mesmo que fragmentado, permite que o conteúdo não se dissipe com o amanhecer. A repetição de símbolos, personagens ou situações forma uma espécie de mapa. E quando observamos com atenção, esse mapa pode nos levar ao centro de nós mesmos. É preciso sensibilidade e paciência, porque os sonhos não entregam respostas prontas, entregam enigmas. E ao decifrá-los, não apenas encontramos direções externas, mas nos aproximamos de uma sabedoria interna que sempre esteve ali, silenciosa, esperando para ser ouvida. Parte 3. A arte de interpretar símbolos, arquétipos e mensagens veladas. Interpretar um sonho não é decifrar um código universal, mas aprender uma nova linguagem, a linguagem da alma. É um idioma que não fala em palavras diretas, mas em imagens, sensações e símbolos. Cada sonho carrega mensagens que precisam ser sentidas antes de serem entendidas. E para isso, precisamos desenvolver o olhar simbólico, menos aquele que percebe o invisível por trás do visível. Jung nos ensinou que os sonhos falam por meio do arquétipos, imagens primordiais que habitam o inconsciente coletivo da humanidade. A serpente, por exemplo, pode simbolizar medo, transformação ou cura, dependendo do contexto
e da história de vida do sonhador. Um mar revolto pode representar emoções caóticas, mas também um portal para o desconhecido. Tudo depende da relação íntima que se tem com esses símbolos. Por isso, interpretar sonhos não é usar um dicionário genérico, mas mergulhar na história de quem sonha. É preciso perguntar: o que isso significa para mim? Um cachorro pode representar lealdade para uma pessoa e ameaça para outra. A interpretação se torna um espelho da jornada interior, revelando o que precisa ser acolhido, compreendido ou transformado. A escuta dos sonhos exige humildade. Nem sempre a mente consciente entende de imediato o que está sendo revelado. Às vezes o significado só emerge dias depois, quando algo acontece e uma ficha cai. É como se os sonhos estivessem um passo à frente, preparando o terreno para o que está por vir. Eles não se encaixam em fórmulas, são vivos, dinâmicos, respondem ao nosso estado de consciência e à nossa disponibilidade para crescer. Há também os sonhos, que não parecem fazer sentido algum, fragmentados, estranhos, caóticos, mas até esses têm valor. Eles mostram os conflitos internos, as partes da psique que ainda não conversam entre si. Um sonho confuso pode ser reflexo de uma alma que está tentando se reorganizar, se curar, se reintegrar, e observar isso com carinho já é parte do processo de cura. A prática de meditar sobre os sonhos, desenhá-los, conversar com suas imagens, em visualizações guiadas, tudo isso fortalece o vínculo com o inconsciente. Aos poucos, o que parecia indecifrável começa a revelar nuances, intenções, direções, e a alma, antes silenciada pelos ruídos do dia a dia, começa a falar com mais clareza. A arte de interpretar sonhos é, no fundo, a arte de se ouvir, de permitir que a parte mais profunda do ser encontre um canal para se expressar. E quanto mais afinamos essa escuta, mais despertos nos tornamos, menos mesmo durante a noite. Parte 4: Entre mundos. Sonhos lúcidos e encontros espirituais. Há sonhos que parecem mais reais do que a própria vida. Sonhos em que acordamos dentro do próprio sonho, conscientes de que estamos sonhando. Outros em que encontramos guias, ancestrais, entes queridos já falecidos ou figuras arquetípicas que transmitem mensagens com uma nitidez impressionante. Esses são os sonhos que habitam a fronteira entre os mundos, experiências liminares que revelam o potencial espiritual do universo onírico. Os sonhos lúcidos, em especial, são como chaves que abrem portais interiores. Quando nos tornamos conscientes de que estamos sonhando, somos convidados a explorar o inconsciente com lucidez. É possível voar, atravessar paredes e invocar arquetipos, fazer perguntas ao inconsciente profundo e até curar partes internas, através de visualizações criativas. Essa habilidade não é privilégio de poucos, mas algo que pode ser cultivado com prática e intenção. Já os encontros espirituais em sonhos são experiências que transcendem a lógica comum. Hakuin relata sonhos em que recebe conselhos de seres de luz, experiências de cura energética ou visões simbólicas que transformam sua perspectiva de vida. Esses encontros muitas vezes carregam uma vibração diferente dos sonhos comuns, são vívidos, marcantes e deixam uma sensação de paz, reverência ou mistério ao despertar. Algumas tradições espirituais consideram esses sonhos como verdadeiros acessos a planos sutis de consciência. Os xamãs, por exemplo, sempre usaram o sonho como uma forma de viajar entre mundos, encontrar aliados espirituais e trazer conhecimento para a comunidade. No Egito Antigo, o templo de Serapis recebia pessoas que dormiam em rituais chamados incubação de sonhos, esperando mensagens divinas para curas e revelações. O mundo dos sonhos sempre foi, para os antigos, um território sagrado. Na prática contemporânea, cultivar uma vida onírica e espiritual é aprender a entrar no sono. Comment: uma pergunta antes de dormir, um ritual de gratidão, o uso de cristais ou óleos essenciais, um diário de sonhos ao lado da cama, menos. Tudo isso contribui para tornar o sono uma experiência de reconexão com o sagrado. O inconsciente responde. A atenção que damos a ele, sonhos lúcidos e encontros espirituais, nos mostram que não estamos tão separados do invisível quanto pensamos. Eles são lembretes de que a alma tem caminhos próprios para se comunicar, curar e evoluir. Esses momentos noturnos, como parte da nossa jornada espiritual, descobrimos que mesmo enquanto dormimos, continuamos despertos em outra camada do ser. Parte 5. Sonhos como bússola, quando a alma aponta caminhos. Alguns sonhos não são apenas reflexos do que vivemos no dia anterior, nem meras repetições simbólicas de traumas e desejos. Eles são mapas, bússolas, indicações da alma sobre decisões, rumos e mudanças que precisamos acolher. Quando a alma quer falar alto, ela sussurra através das imagens dos sonhos.
Quantas vezes você já sonhou com uma situação que parecia antecipar algo? Um aviso, uma intuição, ou talvez tenha sonhado com um caminho, uma casa nova, uma porta que se abre, uma ponte que você cruza. Esses elementos não são por acaso. No entanto, são metáforas que revelam transformações internas que já começaram e estão pedindo reconhecimento na vida. Desperta. A alma fala em símbolos, e quando ela quer guiar, ela envia mensagens que nem sempre fazem sentido imediato, mas que carregam uma força arquetípica. Um sonho recorrente com água, por exemplo, pode ser um chamado para entrar em contato com emoções profundas ou desenvolver a intuição. Sonhar com escadas pode refletir avanços espirituais ou uma jornada de ascensão interior. Tudo depende do contexto e principalmente do sentimento que o sonho carrega. Nos sonhos em que a alma aponta caminhos, é comum sentir um tipo diferente de clareza. Mesmo que o conteúdo seja misterioso, há uma sensação de que aquilo importa, que há uma revelação sendo semeada, mesmo que não saibamos ainda como traduzi-la. Às vezes a alma mostra o que precisamos liberar, outras vezes o que precisamos buscar, ou ainda, o que precisa ser curado. É importante destacar que a linguagem dos sonhos não é literal. Por isso, interpretar esses sinais exige um olhar simbólico e intuitivo. Mais do que procurar respostas prontas em dicionários de sonhos, o ideal é desenvolver um relacionamento pessoal com seus próprios símbolos. O que significa aquela floresta para você? Aquela figura com quem sonhou representa o que na sua vida? As respostas estão dentro. Registrar os sonhos ao acordar é um hábito poderoso. Ele cria um fio de comunicação com o inconsciente. E quanto mais atenção você dá, mais rica se torna essa conversa interior. Com o tempo, você vai perceber que muitos sonhos foram mensagens antecipadas, que já mostravam o que você agora compreende. Quando você começa a tratar os sonhos como orientações da alma, a vida desperta muda. As decisões ganham mais profundidade. As escolhas deixam de ser apenas lógicas e passam a ser também espirituais. Porque você entende que está sendo guiado por algo maior, que opera também no silêncio da noite. Parte 6. O esquecimento necessário. Porque nem todos os sonhos devem ser lembrados. Existe uma frustração comum entre aqueles que começam a trilhar o caminho do autoconhecimento, através dos sonhos. Acordar sem lembrar de nada. A sensação de ter vivido algo intenso durante a noite, mas sem conseguir capturar nenhuma imagem ao despertar. A impressão de que algo importante aconteceu, mas foi dissolvido antes mesmo que se pudesse tocar. No entanto, essa ausência não é um erro, é parte do mistério. Nem todos os sonhos precisam ser lembrados. Nem todos devem ser. Há sonhos que pertencem a camadas tão profundas do inconsciente ou do espírito que trazem closa à superfície poderia ser, paradoxalmente, um despejo invisível. Alguns processos internos precisam permanecer ocultos para que façam o trabalho silencioso de transformação sem a interferência da mente racional. A psicologia junguiana nos lembra que há aspectos da psique que operam melhor quando não são números. A alma tem seus ritmos e métodos, e o inconsciente é sábio em esconder aquilo que ainda não estamos prontos para compreender. Às vezes o sonho é vivido plenamente na dimensão interna e ali cumpre seu papel, nos realinhar, nos curar, nos preparar. Não lembrar dele não o torna menos eficaz. Há também sonhos que são fragmentos, desdobramentos de memórias ou tensões do dia que o próprio inconsciente descarta por não os considerar úteis. Assim como o corpo elimina o que não serve, a mente também solta imagens que não precisam ser armazenadas. O esquecimento, nesse sentido, é uma forma de sabedoria. E ainda existe uma outra dimensão mais sutil, a espiritual. Algumas tradições esotéricas ensinam que certas experiências vividas em sonhos pertencem ao mundo da alma e não devem ser trazidas ao mundo da forma. São encontros sagrados, lições recebidas em planos elevados, que seguem operando silenciosamente. Em nosso campo energético, lembrá-los seria como tirar um broto da terra antes do tempo, correndo o risco de impedir seu florescimento. Aceitar o esquecimento como parte do processo é reconhecer que o invisível também cuida de nós, que nem tudo precisa ser consciente para ter efeito, que há sabedorias maiores atuando nos bastidores do nosso ser. Ainda assim, é possível cultivar um terreno fértil para lembrar dos sonhos que realmente precisam ser lembrados. Manter um diário ao lado da cama, evitar estímulos mentais intensos antes de dormir, fazer uma oração ou intenção clara ao deitar, mas ao acordar em branco, acolha o silêncio com gratidão. Talvez o maior ensinamento daquela noite tenha sido justamente confiar no que não se vê. Parte 7. Como interpretar seus próprios sonhos. Métodos e práticas. Interpretar um sonho não é como resolver um enigma com uma única resposta certa. É mais como
desvendar um poema escrito por sua alma em uma linguagem que mistura símbolos, emoções e arquétipos. Cada sonho é único, e ainda que existam guias e princípios, o significado profundo só pode ser acessado por quem o sonhou. O primeiro passo é a escuta. Ao acordar, antes mesmo de abrir os olhos completamente, permaneça em silêncio por alguns instantes e deixe que as imagens venham. Anote tudo: cenas, pessoas, objetos, cores, sensações. Às vezes, o detalhe mais aparentemente sem importância carrega a chave do entendimento. A interpretação simbólica é uma das ferramentas mais antigas. Um rio pode representar o fluxo emocional. Um labirinto pode apontar para momentos de confusão interna. Uma casa pode simbolizar o próprio corpo, ou a estrutura da psique. Mas é essencial lembrar que símbolos são pessoais. Para alguém, um cão representa lealdade. Para outro, pode evocar medo. A pergunta que sempre deve ser feita é: o que isso significa para mim? A psicologia junguiana propõe o uso de associações livres. Diante de um elemento do sonho, permita-se dizer as primeiras palavras ou sentimentos que vêm à mente. Não julgue, não tente encontrar lógica, apenas observe. Isso ajuda a liberar conteúdos do inconsciente, que se conectam com aquele símbolo. Outra prática poderosa é a escrita intuitiva. Releia o que você anotou sobre o sonho e, a partir disso, escreva como se estivesse conversando com uma parte de si mesmo que o criou. Pergunte: por que você me mostrou isso? O que você quer que eu veja? Muitas vezes a resposta vem em forma de sensação, insight ou lembrança esquecida. O trabalho com arquétipos também é essencial. Figuras como o velho sábio, a criança, o herói, a mãe, a sombra, podem aparecer em diferentes formas. Reconhecê-los é como identificar atores representando partes de você mesmo em uma peça noturna. Com o tempo, você começará a perceber padrões. Personagens que se repetem, cenários familiares, temas recorrentes. Cada repetição traz um convite à consciência. Existem também sonhos que não podem ser interpretados racionalmente. Eles pedem contemplação. Um desenho pode ser mais revelador do que 1000 palavras. Um gesto simbólico, ao acordar menos, como acender uma vela ou fazer uma oração, pode honrar a energia do sonho sem precisar compreendê-lo por completo. O mais importante é criar um relacionamento com esse mundo. Não espere que cada sonho traga uma resposta. Às vezes, eles apenas nos lembram de que somos muito mais do que o que vemos, de que a alma fala e de que estamos sendo guiados mesmo enquanto dormimos. Parte 8. Quando os sonhos são premonições ou avisos, há sonhos que ultrapassam o simbólico. Eles não apenas representam sentimentos internos, mas parecem carregar uma espécie de mensagem direta, como se fossem cartas enviadas por um mensageiro invisível. São os sonhos premonitórios, ou os chamados sonhos oráculo. Eles chegam com uma clareza desconcertante, uma sensação de verdade que se impõe mesmo que a mente duvide. Muitas culturas ancestrais tratavam os sonhos premonitórios com extrema reverência. Para os egípcios, os sonhos eram um canal entre os deuses e os humanos. Os xamãs nativos americanos viam certos sonhos como visões espirituais. Nas tradições hebraicas, vemos histórias como a de José, que interpretava sonhos que previam eventos futuros. O que todos esses contextos compartilham é a percepção de que, em certos estados do sono, entramos em contato com uma inteligência maior, algo que está além da mente racional. Mas como saber se um sonho é simbólico ou premonitório? A diferença está muitas vezes na qualidade do sonho. Sonhos premonitórios são vívidos, nítidos, geralmente curtos, e carregam uma sensação intensa de realidade. Não são fragmentados como a maioria dos sonhos comuns. Acordamos com uma certeza estranha de que aquilo vai acontecer ou precisa ser ouvido. Além disso, eles costumam permanecer na memória com nitidez por dias, como se algo nos impedisse de esquecer-los. É importante, porém, distinguir entre uma premonição real e um sonho moldado pelo medo ou pela ansiedade. Às vezes, o inconsciente apenas projeta nossos temores, menos como sonhar com um acidente quando estamos excessivamente preocupados. O discernimento exige tempo e prática. Uma dica é observar a emoção que o sonho provoca. Premonições genuínas trazem uma paz solene ou um alerta firme, diferente da aflição emocional dos pesadelos comuns. Há também os sonhos de aviso. Eles não mostram exatamente o que vai acontecer, mas apontam caminhos que devem ser revistos. Você sonha que perde um trem, por exemplo. Não é que isso acontecerá literalmente, mas talvez esteja ignorando oportunidades ou se desconectando de seu propósito. O aviso está ali. Algo precisa ser realinhado.
Registrar esses sonhos em um diário ajuda a perceber sua frequência, padrões e possíveis confirmações na realidade. Alguns sonhos parecem irrelevantes no momento, mas fazem sentido semanas depois, quando um evento se manifesta, mas é essencial lembrar. Sonhos premonitórios não devem ser motivo de medo, e sim de escuta. Se algo foi mostrado, não é para provocar desespero, mas para convidar a consciência. Às vezes o que é anunciado pode ser evitado. Outras vezes, é um preparo interno para o que virá. O sonho nunca vem à toa. A alma avisa, ou sussurra, e o inconsciente, com sua sabedoria ancestral, nos guia silenciosamente no escuro da noite. Parte 9. Sonhar conscientemente, introdução à incubação e ao sonho lúcido, e se os sonhos não fossem apenas experiências passivas, e se fosse possível participar deles de forma consciente, escolher caminhos, fazer perguntas, buscar respostas. Essa é a proposta do sonho lúcido, um estado em que você sabe que está sonhando enquanto sonha menos, e da incubação de sonhos, uma prática ancestral que consiste em programar o inconsciente para sonhar sobre um tema específico. Ambas as práticas revelam que o mundo dos sonhos não é um teatro aleatório, mas um campo fértil de criação e cura. O sonho lúcido começa com um simples gesto, o reconhecimento. Perceber que você está em um sonho já muda toda a experiência. A lucidez abre portais, permite interagir com o conteúdo simbólico, confrontar medos, invocar figuras arquetípicas, dialogar com partes da psique ou mesmo com guias espirituais. Há registros de pessoas que usaram o sonho lúcido para curar fobias, superar traumas ou acessar insights criativos profundos. O sonho, nesse caso, torna-se um laboratório da alma. A incubação de sonhos é um convite diferente, mas igualmente poderoso. Nela, você direciona a intenção antes de dormir. Quero entender a origem dessa dor. Desejo receber um símbolo para minha próxima etapa. Peço orientação sobre essa decisão. Pode-se escrever a pergunta num papel, colocá-la sob o travesseiro, meditar alguns minutos sobre ela antes de dormir. A chave está na entrega. Não controlar o sonho, mas abrir espaço para que ele responda. Culturas antigas utilizavam a incubação como rito espiritual. Nos templos de Esculápio, na Grécia, os enfermos dormiam em locais sagrados esperando receber, durante o sono, instruções de cura. Entre os aborígenes australianos, os sonhos são considerados jornadas reais. Pelo tempo do sonho, um plano sagrado onde passado, presente e futuro coexistem. A sabedoria moderna, unida ao saber ancestral, está apenas redescobrindo esse potencial. Para cultivar o sonho lúcido, ou a incubação, é necessário criar uma relação mais íntima com o próprio sono. Evitar estímulos intensos antes de dormir, desacelerar a mente, manter um diário de sonhos, estabelecer rituais noturnos, técnicas como testes de realidade durante o dia. Como verificar se você está sonhando ao olhar as mãos ou acender luzes menos ajudam a desenvolver a consciência dentro do sonho. Com o tempo, a lucidez se torna natural, mas mais do que controlar o sonho, o objetivo é colaborar com ele, ouvi-lo, habitá-lo, caminhar por ele como se caminha por uma floresta cheia de sinais. O sonho lúcido não é um truque, é uma alquimia, a união entre consciência e mistério. E a incubação é uma forma de pedir menos com humildade e coragem, que o invisível nos responda. O mundo onírico é uma escola, e quando sonhamos conscientemente, tornamos-nos aprendizes ativos da alma. Conclusão: o sonho como mapa da alma. Ao longo desta jornada pelos territórios do inconsciente, mergulhamos nos mistérios da linguagem onírica, percebendo que sonhar é muito mais do que um fenômeno cerebral. Sonhar é escutar a alma em sua forma mais livre e simbólica. É receber todas as noites mensagens que escapam à lógica do dia, mas que falam diretamente à essência do ser. Os sonhos são mapas, mas não mapas comuns, feitos de estradas e pontos cardeais. Snowmap, vivos, que se reconfiguram de acordo com o nosso estado interno. A cada sonho, a alma desenha um fragmento do território que habita dentro de nós. Às vezes claro como um espelho, às vezes denso como a neblina. Por isso, sonhar é também uma arte de decifração, uma escuta ativa do invisível. O mundo moderno frequentemente desvaloriza os sonhos. Em uma cultura guiada pela produtividade, pelo racionalismo e pela velocidade, o que não pode ser explicado ou quantificado tende a ser descartado. Mas ao abrir espaço para o sonho, menos anotando, contemplando seus símbolos, respeitando seus ritmos, fazemos um gesto revolucionário. Reconhecemos que há sabedoria no mistério, que nem tudo precisa ser imediato e que a alma tem seu próprio tempo de fala. O sonho revela o que a vigília silencia, mostra padrões ocultos, feridas não cicatrizadas, desejos reprimidos, dons adormecidos. Sonhar é uma forma de autoacolhimento, e como sentar-se ao redor do fogo com todas as suas partes internas menos a criança ferida,
o sábio interior, sombra esquecida, o arquétipo em gestação e ouvi-las contar suas histórias. E mais, o sonho é também um portal espiritual. Em tradições ancestrais, sonhar era uma via de comunicação com os deuses, com os ancestrais, com o mundo espiritual. As visões noturnas não eram ignoradas, eram interpretadas em comunidades, celebradas, utilizadas como guias para a vida coletiva. Talvez esteja na hora de resgatar essa dimensão sagrada, de lembrar que o sonho é também oração. Oráculo e oferenda, ao nos reconectamos com os sonhos, recuperamos uma parte esquecida de nós mesmos. E nesse resgate, a vida desperta. Também começamos a viver com mais presença, mais simbolismo, mais abertura para o invisível. Aprendemos a reconhecer os sinais dentro e fora. A ver no cotidiano o mesmo universo simbólico que nos visita à noite. E, o mais importante, sonhar nos lembra que não estamos sozinhos, que há uma inteligência por trás dos véus, que mesmo quando tudo parece caos, o inconsciente trabalha, com sua linguagem própria menos para nos guiar de volta à inteireza. Portanto, ao deitar hoje, não apenas durma, permita-se sonhar, permita-se ser sonhado pela vida. E ao acordar, antes de olhar o celular ou se perder na agenda, pergunte-se: o que minha alma me disse esta noite? Talvez a resposta não venha em palavras, mas em símbolos, sensações ou intuições. Confie, o sonho é um mapa, e ele sempre aponta para casa.